Olá, e vamos nós para mais um bate-papo, aquele bate-papo gostoso. E hoje um assunto extremamente importante, não que os outros não sejam, mas esse daqui é super atual, acontecendo agora. E é fundamental a divulgação dele. Por isso que a gente trouxe outra vez a doutora Emanuela Barros. Lembra que a semana passada, para quem assistiu o podcast, nós já tínhamos a intenção de abordar esse assunto, mas a tipificação do racismo nos levou longe, ou seja, a gente conseguiu usar a meia hora para isso, um outro assunto de fundamental importância, mas não poderia ficar de fora esses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é um assunto muito sério e é o que a gente vai debater hoje. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei da sua ocupação, do seu corre-corre, tu vai daqui, tu vai dali, mas para poder conversar com a gente e ajudar as mulheres que sofrem de violência, e vamos falar exatamente sobre isso. E a minha primeira pergunta é, como é que você se tornou uma ativista? Por quê? Olha, primeiro agradeço, né, o convite, muito importante a gente estar fazendo essa campanha e sempre falando da questão da violência contra a mulher, porque infelizmente ela é endêmica. A ONU Mulheres lançou recentemente um manifesto que fala que é uma pandemia, né, que a nível internacional nós sofremos, né, que vem aumentando, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Então é uma questão que a gente precisa sempre estar falando disso, né. Eu começo a minha trajetória feminista, vamos dizer assim, nos movimentos estudantis, né, ainda no final da década de 80, começo da década de 90, através da música. A gente, no final da década de 80, começo de 90, nós tivemos um movimento de mulheres que chamava Riot Girls, que eram as bandas de mulheres que começaram a tocar e começaram a falar de feminismo, começaram a falar de violência contra a mulher, da questão da sexualidade, de temas polêmicos como aborto e outras questões. E aí... Uma violência que até então era pequena. Que até então era uma coisa muito velada. A violência, por exemplo, doméstica, era uma coisa que era muito ainda introjetada de uma forma como se fosse uma coisa menor, né? Sem querer, não tinha legislação, né, que hoje a gente tem como Lei Maria da Penha. E aí eu começo, tenho essa característica, vou para a faculdade, começo a trabalhar como estagiária na Procuradoria do Estado, que hoje é Defensoria Pública, né, que hoje se tornou Defensoria, e começo a atender casos de mulheres que vão pedir o divórcio, alimentos, mas que estavam ali revestidos de violência. E aí, logo que eu me formo, eu recebo um convite da dona Mazé Lima, por conta desse histórico, dessa minha militância, para trabalhar como advogada do Conselho da Mulher. Então, embora eu tenha esse histórico, mas eu falo que eu realmente me tornei militante, né, dos direitos das mulheres quando eu vou para o Conselho da Mulher. Isso aí... Aí você estava vendo realmente o que estava acontecendo. Exatamente. Isso aí era 2003, né, 2002, 2003... E aí mas era presidente do conselho, e aí a gente começa a atender o que hoje faz o Serem em Sorocaba, né, que fazia, porque hoje também não tem mais advogada, né, a gente fazia pelo conselho, a gente atendia essas mulheres vítimas de violência e dava as orientações. Só que naquele tempo era muito difícil, porque a gente não tinha a Lei Maria da Penha é de 2006, a gente não tinha ainda um sistema de garantias de direitos de defesa das mulheres. Então a gente fazia isso meio que, uma forma eu falo que até mambembe, porque muitas vezes a gente queria, né, falar de um estupro marital que não tinha na lei, a gente queria falar de uma violência psicológica que não estava tipificada, a gente queria lutar por direitos dessa mulher na questão patrimonial e era muito difícil. Então hoje eu percebo que a gente teve uma trajetória muito difícil para chegar onde está hoje. Teve muitos avanços. Eu falo que os principais avanços foi em relação à legislação, que a gente pode conceituar que a partir da década de 2000 só, que a gente vai ter realmente o avanço e a gente vai começar a falar de direitos humanos das mulheres. Mais de 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos. 20 anos. É muito recente, se a gente for pensar. E eu acho que teve um avanço também na questão da emancipação da mulher. Hoje a mulher ela ocupa espaços de poder que antes ela não ocupava. Mas, infelizmente, também a gente tem retrocesso. A gente tem uma volta do conservadorismo, colocando a mulher numa condição de subalternidade por conta de religião, por conta de conceitos conservadores. A gente tem hoje um Congresso Nacional que tenta reduzir legislações que a gente já avançou
e hoje tenta se tirar direitos. E com base no quê? Nessa questão do conservadorismo. A gente tem 3 elementos que a gente fala que a violência contra a mulher ela não cede, embora a gente tenha leis, né? Alguns doutrinadores falam que é um contrassenso, que ao mesmo tempo que a gente avançou muito em relação à legislação, a gente retroagiu em relação à questão da cultura. Então, por exemplo, eu posso dizer que na década de 2000 a gente estava muito mais avançado em relação à legislação do que hoje. Por exemplo, posso citar 2 leis que a gente avançou muito e que hoje se tenta no Congresso Nacional retirar. Uma delas foi a lei do minuto seguinte, que tratava as mulheres e as meninas que sofriam uma violência sexual a ter atendimento pleno pelo SUS, até os antivirais, né? Então tomava remédio para contraceptivos, né? Então a pílula do dia seguinte, os remédios antivirais, HIV, sífilis, e existe hoje leis que tentam barrar essa lei, né? Que é lá do começo da década. Outra lei que também que é um outro retrocesso é a nossa legislação penal, Código Penal de 1940. Desde 1940 nós temos o aborto legal no Brasil, em 3 situações. A situação do aborto eugênico é quando o feto ele oferece algum risco para a mãe, né? Então pode-se ter interrupção. O aborto legal, no caso da violência sexual, quando o aborto é fruto, né? Quando a concepção é fruto de um estupro. Sim. E a questão hoje também da anencefalia, quando se descobre que o feto não tem condições de vida, né? Então, por conta da questão do tubo neural. Isso daí está desde 1940, isso vem vindo. Pois hoje foi aprovada uma PEC, que a gente chama PEC, inclusive, da pedofilia, da qual meninas, independente da idade, 9, 10, 12, 13, 14 anos, uma vez estupradas, elas seriam obrigadas a serem mãe dessa criança. Então, é um retrocesso que a gente tem na legislação. É uma violência. É uma violência, porque criança... É uma violência. Você está potencializando a violência. Porque criança não pode ser mãe, né? E ela já foi violentada. Então, é muito difícil você pensar que uma pessoa é obrigada a conceber... Como ela vai encarar aquele bebê? Como é que ela vai encarar aquela criança? Como ela vai encarar? Eu particularmente, eu trabalhei com isso. Eu fui advogada do CREAS por 8 anos. Eu atendi 300 casos, mais de 300 casos de abuso sexual. E eu tive crianças que... Eu falo crianças porque, para mim, 11 anos é uma menina ainda, que o pai engravidou, né? E aí, como é que você vai lidar com essa... E tive um caso que a menina era, inclusive, mais nova, era 10 anos, e da qual a própria médica falou que ela não tinha condição de suportar a gestação. Então, como que você lida com isso? Eu acho que a gente tem questões pessoais, morais, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, sou católica, talvez eu não pessoalmente, mas eu preciso entender que a gente tem que lidar algumas questões que são violências, e principalmente violências em relação às mulheres, que são questões de saúde pública. Então, a gente não pode olhar só com o viés da religião ou da moral, mas são questões legais. A violência contra a mulher, ela é tão... É tão incutida, porque é como se a mulher não tivesse direito sobre o seu corpo, como se a mulher tivesse uma sina de crescer, casar, ser violentada e morrer, né? A gente ainda vive num país que as mulheres, por exemplo, elas sofrem violências tão simbólicas, que é o medo, por exemplo, de você sair na rua e ser estuprada. Então, eu gostaria de saber disso, mano, pelo seguinte, a questão, quando a gente fala em violência contra a mulher, a primeira coisa que nós pensamos é a violência física. Isso. E essa é a mais visível. Isso. Mas existem outras que são pouco ou não são visíveis, né? Exatamente. Então, que tipo assim, quais seriam essas violências? E aí eu queria falar sobre os sinais. Os sinais. Porque essa rede de apoio é muito importante. A questão da família, a questão de ouvir. Então, quais são, como a família, o que a família, como ela pode perceber isso, né? Sem que a violentada fale, porque deve ter junto com a violência aquela questão de sentir vergonha, né? O medo, a vergonha, o medo, né? De falar tem, assim, sim. E se pensarem que eu provoquei. Exatamente. Então, isso é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que agradecer é que a Lei Maria da Penha, ela trouxe os tipos de violência. Até então, a gente tinha uma concepção da violência física. Sim. Tapa, empurrão, socos, facada, tiro, porque é uma violência visível. Então, o artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele vai conceituar os tipos de violência. Ele, então, traz a violência física, a violência
psicológica, que só vai virar lei depois em 2021, quer dizer, recente, que é aquela quando você ofende a mulher na sua integridade psicológica. Então, quando o marido obriga a mulher a não estudar, não deixa ela usar determinadas roupas, não deixa ela ter uma determinada crença, obriga ela a ter vários filhos, não deixa ela ter um controle de natalidade. É aquela violência da qual você tem os xingamentos, né? Então, você é gorda, você é feia, você é menos, né? Você é podre. Você não presta pra nada. Você não presta pra nada. Que são violências que eu falo que são as microviolências que você imagina você viver num relacionamento desse, que é o relacionamento abusivo, né? Põe em cárcere privado. Aí você tem a violência sexual, que na nossa legislação, até 2006, quando a gente tem a Lei Maria da Penha, e depois só quando muda o Código Penal em 2009, que nós vamos ter o estupro marital. Era considerado uma obrigação da mulher fazer ter atividade sexual com o marido. A gente sabe que obrigar uma mulher a ter relação sexual é estupro. As mulheres casadas não tinham esse direito. Então, houve uma mudança. Então, a violência sexual. Depois, outra coisa importante que foi a violência patrimonial, que é aquela coisa do marido, de você ser casado, você construir o patrimônio, mas tudo está no nome dele. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vende o carro porque está no nome dele, ele vende a casa porque está no nome dele, está tudo no nome dele, ele tira, a empresa está no nome dele, os filhos estão no nome dele. E, por fim, a violência moral, que é aquela ligada à honra dela. Então, os crimes contra a honra. Então, injúria, calúnia, difamação. Aquele marido que... você tem um filho de 20 anos, escarrado a cara do marido, mas para humilhar aquela mulher, ele pede lá uma investigação de paternidade. Né? Ou ele fala que a mulher tá roubando a empresa, ou ele inventa que a mulher tá saindo com não sei quem. Então, é aquele crime que ofende, que é muito comum quando você tem um divórcio. Não vai nada mais então, machuca, né? Essas 5 violências são as violências primordiais, né? Mas hoje a gente também tem outras violências que a gente está capitulando, que hoje estão relacionadas, por exemplo, às violências digitais. Né? Que inclusive a campanha dos 21 dias hoje foca muito nessa questão da cyberviolência, né? Então, é o assédio digital. Então, a gente tem o stalk. O que é o stalk? É aquele abusador que ele fica mandando mensagem para a mulher, que ele fica telefonando, que ele vai perseguir ela nos lugares onde ela está, que ele faz, inclusive, até hoje, né, deepfake ou fake news e posta em relação a ela. Ou a gente também tem o revenge porn, que a gente chama de pornografia da vingança, que é, por exemplo, um casal que muitas vezes manda uma foto para um para outro, e ele depois, termina o relacionamento, ele pega aquilo e expõe. Ou filma essa mulher num ato sexual e expõe isso. Então, hoje é muito comum, né? É uma forma de macular a imagem da mulher, é uma forma de intimidar essa mulher. E também tem aquelas violências que eu chamo de violências simbólicas, né? Que é o gaslight, que é aquela coisa, imagina, você é louca, eu não fiz isso, né? Tá. Que a mulher, às vezes, acha que ela mesma duvida dela. Ela tem que fazer um trabalho com ela mesma. Pra acreditar, né? Não tô maluca. O interrupt, que é aquela coisa de você sempre interromper a mulher tá falando e, às vezes, não, eu que sei, eu que sou melhor, você não sabe nada, né? E tem tudo isso. Então, e tem outras formas que a gente tá pegando hoje, né? Que é o catfish, que é aquela mulher hoje que cai no estelionato sentimental. Então, é o cara que se passa pelo príncipe encantado e que vai trazendo para essa mulher e tira dinheiro dessa mulher. Então, a gente começa a nominar as violências, né? E eu vejo... Ontem eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso. Eu falei assim, o que aconteceu com você? Que ela está meio diferente, isso e aquilo, várias razões, que ela emagreceu muito. Tá linda, tá maravilhosa. Mas ela estava assim, triste. Bom, e a última é que eu me apaixonei. Falei, mas apaixonar é bom, não é? É legal. Ela falou, ai, Ângela, se você visse porque me apaixonei, e contou, assim, por alto, que não vem ao caso, mas exatamente isso. Que é essa coisa a gente chama de estelionato sentimental. E principalmente, eu vejo isso, eu percebo muito no escritório, porque a gente trabalha com isso, né? Eu percebo, assim, mulheres que já estão na terceira idade, ou mulheres que viveram a vida inteira um relacionamento, são recém-separadas, e eles procuram essa mulher na igreja, eles procuram essa mulher no trabalho, eles procuram essa mulher em lugares que ela não vai duvidar
que alguém vai lá para fazer uma coisa errada. E isso está muito comum. E também eu vejo também um outro tipo de violência, que aí já tem mais a ver com a violência do Estado, que é a violência política de gênero, que é aquela coisa que a mulher sofre quando ela ocupa um espaço de poder e aí você vê as redes sociais inventando as coisas sobre ela. A gente percebe essa violência política hoje muito em relação às nossas vereadoras, né? Yara Fernanda, sim. De como elas são ofendidas. Inclusive, uma vez, até a Mazé chamou uma movimentação para ir na Câmara para pedir para os vereadores parassem, né, de humilhar. Então, você tem essas violências que antes a gente não nominava, mas que doía. Sim, porque você pode não gostar, você pode ser contra, você pode não concordar com nada, mas uma pessoa falando e você vira as costas, isso é coisa que desde criança você aprende que é a maior falta de educação. E, no entanto, sim, nós vimos isso. Muitas vezes, né? Eu defendo a oposição, que tem que existir. Eu gosto muito de centro, mas eu defendo a oposição porque eu acho que ela tem que existir, tem que ser uma coisa saudável. Agora, e tem que ter educação e respeito, porque eu acho que a palavra respeito, ela entra em tudo. E foi o que aconteceu. A falta de respeito com a Yara e com a Fernanda era patente, né? E assim, foi algo assim, realmente... E chamavam elas de coisas assim, né? E além da questão... Porque assim, é como você disse, numa democracia, é normal que as pessoas divirjam, né? É normal que as pessoas tenham opiniões contrárias, mas você ofende a pessoa pelo etarismo, quando acontece muito com a Yara, né? Chama ela de velha louca. A Maria Lúcia Amari, você vê que não é uma questão de ser direita ou esquerda, né? A Maria Lúcia Amari, uma vez, foi muito xingada pelo fato dela ter defendido uma mulher que sofreu assédio na Câmara Legislativa, sim, né? Então aí o assediar, você é uma feia, você tá horrorosa, passa daquela coisa político, partidário. Vai no corpo da mulher, vai na fisionomia da mulher, vai da forma de intimidar ela, de gritar, de se colocar numa situação que eu acho que vai muito além da questão só de falta de educação. Aquilo que você falou no início da nossa conversa, que a coisa era velada, eu lembro muito bem, né? Quando eu estava no ginásio, isso, né? Pouco tempo atrás. Então, assim, e as pessoas que usavam óculos, era comum a meninada, a garotada brincar, quatro olhos, coisa assim. Isso é uma violência. Só que ninguém levava por esse lado. Sim. Porque não era... Muitas vezes passava batido, passava por cima. Mas depois você começa a lembrar, e dependendo de quantas vezes aquilo foi falado... É o bullying, né? Hoje a gente tem, né, vários casos de cyberbullying, porque hoje a molecada, além de fazer isso normalmente, né, antes você ficava ali restrito à sala. Sim. Hoje tem uma dimensão enorme. A gente tem vários casos de suicídio de meninas e mulheres. A gente teve um caso muito simbólico, alguns anos atrás, de uma estudante de direito que estagiava num grande escritório de advocacia em São Paulo, e ela se jogou literalmente eu não lembro se era 6º ou 7º andar, e aí foram ver o motivo, e aí viram que ela estava sofrendo um assédio sexual terrível por um chefe, da qual ela se sentia extremamente violentada, e ela não tinha como contar, e essa menina, pela dor, acabou, né, fazendo essa coisa tão triste. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive num país que quase 60% das mulheres trabalhadoras já sofreram algum tipo de assédio moral ou sexual no trabalho. Você comentou na semana passada sobre o aumento a gente teve, violência. Então, me perguntam muito, né, mas doutora Manuela, por que a gente hoje tem um avanço nas leis, a gente tem uma autonomia maior da mulher, a mulher ocupando os espaços, e por que a gente não teve essa ruptura? Por que existe um aumento da violência em termos de inclusive incidência? A gente tem isso documentado. Eu entendo que é o seguinte, que não basta a gente avançar em relação à legislação se a gente não avança na forma cultural. Nós somos um país que a gente, infelizmente, ensinou os homens a serem violentos e as mulheres a serem submissas. Isso de forma cultural, na criação, dentro de casa, né? Da forma como a cultura se coloca. Por exemplo, eu falo que tem música que incentiva a violência. Um tapinha não dói, aquela coisa, vai casar comigo sim. Tinha uma música que eu falo do Sidney Magal, né, que as pessoas cantam nessas festas brega, que fala assim, se eu te pego com outra, eu te mato.
depois eu mando flores. Quer dizer, a gente culturalmente foi educada, né? As novelas, você sempre tem lá o vilão, um cara legal, bacana, charmoso, e a vilã da novela é sempre uma pessoa má, vingativa. Então, sempre a mulher colocando numa condição equivocada. Então, não adianta você ter leis se você não tem uma ruptura dessa mentalidade machista. E hoje, nós estamos começando a perceber. Tem uma pesquisa recente no Brasil que indicou que as mulheres que as meninas estão mais progressistas e que os homens estão mais conservadores. Aí o que vai acontecer? Num relacionamento desse, você vai ter uma dificuldade muito grande de diálogo, porque se o homem pensa... Hoje tem uma coisa na web que chama machosfera. São homens que se encontram ali para criticar as mulheres. Então, hoje, você vê meninos que querem bater em meninas. Você vê homens que falam que mulheres são vadias. Isso daí é um obstáculo para que elas consigam, porque as mulheres que sofrem violência consigam romper esse ciclo. Sim, porque o que acontece? Da mesma forma que você educa um filho a ser machista e violento, você também educa a sua filha a ser submissa e aguentar. Quer ver uma coisa que eu sempre falo? Primeira coisa que você fala para o menino quando ele começa a brincar e ter, né, uma atividade social: olha, moleque, se você brigar na rua e apanhar, chega em casa, eu te dou um cacete. Né? Quase todo menino escutou isso. E as meninas, você sempre fala pra menina: fica quietinha, senta com a perninha fechada, tenha modos, né? E aí o jeito que você ensina. Então, menina sempre tá naquela coisa... Você tem que ser a rainha do lar. E o menino tem que ser o cara poderoso. Então, você ensina o cara a ser violento. Porque se ele não for macho, se ele não for violento... Ninguém vai dizer, não volte para casa com desaforo. Ninguém... Volte para casa quietinha. Quietinha. Ai, olha, não vai brigar. Eu vejo mães, eu já escutei mãe falando: olha, se ele chegar bêbado, se ele chegar... Fica quieta. Porque o medo... E a gente, meio que culturalmente, ensinou essa mulher que faz parte do relacionamento, aquela coisa em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Então, a gente meio que ensinou essa mulher a suportar a violência. Então, eu falo que é o seguinte: você falou dos sinais, né? Voltando lá. Quais os sinais? O primeiro sinal que você vê num relacionamento abusivo são os nãos. Então, não use batom vermelho. Ai, não põe essa roupa porque eu não gosto. Ai, eu não quero que você estuda. Eu não gosto que você vai visitar os seus pais. Então, esses nãos são sinais que a mulher precisa perceber que ela está sofrendo, que ela vai estar num relacionamento abusivo. Eu tenho um conselho que eu dou para minhas filhas, que eu sempre falo o seguinte: presta atenção como o teu propenso namorado, teu ficante, trate a mãe. Porque da forma que um homem trata uma mulher, né, da forma como ele trata a mãe, da forma como ele respeita aquela mãe, eu tenho que ele vai também respeitar as minhas filhas. Mas eu acho que o maior sinal que, inclusive, a família pode perceber é como muda a personalidade dessa pessoa, assim, de uma hora para outra. Então, por exemplo, se é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa comunicativa, se é uma pessoa muito afetiva com a família, ela passa a ser, nas festas de família, uma pessoa quieta, calada. O tipo de roupa, ela sempre usava um shortinho, ela gostava de usar um top, ela colocava biquíni na praia, e ela passa a se transformar, né, de uma roupa que ela não era ela. Ou, por exemplo, assim, ela gostava de frequentar uma determinada igreja, ela para de repente. Ou ela ia visitar sempre os pais, ela não vai mais. Então, esse isolamento é um sinal de que essa mulher pode estar sofrendo uma violência. E os sinais, por exemplo, eu tive uma moça que foi babá da minha filha, e assim, ela era uma menina muito bonita, ela namorava um cara que, infelizmente, era muito violento, drogadito, e assim, um dia ela chegou com uma marca roxa no braço, aí ela falou que tinha batido no corrimão. Aí um dia ela chegou com uma marca roxa na perna. Eu caí e escorreguei. Aí um dia ela chegou com uma marca roxa no olho e ela falou que tinha caído, batido de um jeito que não tinha condição. E aí eu tive que falar para ela: não, você está sofrendo violência. Então os sinais aparecem, mais na violência física. Agora, quando essa mulher sofre uma violência emocional, então você tem que perceber os sintomas, por exemplo, de depressão,
né? Essa mulher fica deprimida, essa mulher fica extremamente... Como ela pode ser ajudada, né? Olha, hoje, uma das coisas mais importantes que eu falo que é da campanha, é que a campanha ela tem datas específicas que ela vai passar pro longo dos problemas que as mulheres meio que passam. Então, a gente começa lá no dia 25, que a gente fala do dia da não violência contra mulheres e meninas. E é muito importante a gente falar de meninas também. Porque quando eu comecei a trabalhar, e já faz 25 anos que eu faço isso, eu pegava, assim, mulheres casadas, principalmente, e mulheres de 35 a 45 anos ou até mais. Eu comecei a atender no meu escritório meninas de 14, 15, 18 anos. Porque eu começo a perceber que os relacionamentos eles passam a ser abusivos no namoro já. Então é aquele menino... Não espera casar. Não espera. Então aquele menino que qualquer discussão ele vai gritar, xingar. Eu tive um caso que ele falava, ele não batia na menina, mas ele falava, eu vou me matar. Aí ele pegava o carro com ela, corria com o carro. Então, essas violências. E como que você pede ajuda, né? Como você vai conseguir ajudar essa menina e como ela vai conseguir? Primeira coisa, ela tem que falar. Tem uma frase da Maria da Penha que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, que a vida só começa quando a violência acaba. E a violência só acaba quando a mulher conta. Então, a primeira coisa que eu acho que a mulher tem que fazer que está sofrendo violência é falar para alguém o que ela está passando. Qual que é a violência? Olha, meu marido me chama muito de gorda. Olha, meu marido está fazendo isso. Ela precisa contar. Ela precisa confiar na família dela, mãe, né, nas irmãs, no pai. Ela precisa confiar numa questão espiritual. Eu acho que a igreja tem uma função muito grande. A igreja precisa começar, a igreja como um todo, evangélica, pentecostal, qualquer religião, ela precisa falar dessa violência e dar o direito daquele fiel vir falar, né? Porque às vezes é lá que ela pede ajuda. Eu acho que é muito importante a gente estar atento nos postos de saúde. Essa mulher que, de repente, chega machucada. É muito importante a gente estar atento na escola. Acho que a maioria... Olha, posso dizer que 60% dos casos de violência que eu atendo contra crianças, mulheres e meninas, é um professor, uma professora que denuncia. Porque você percebe ali a mudança da criança, do adolescente. Então, uma política pública ali, que realmente os CRAS, os CREAS, sabe aquela coisa do CRAS que vai visitar aquela família. Olha, um vizinho falou, olha, nós estamos com um problema com aquela família, a mulher grita, a gente tem medo de chamar a polícia, mas aí vai a função da assistência social do CRAS ir lá fazer aquela visita, aquela busca ativa daquela mulher, né? Então a gente... Isso é feito ou não? Olha, mais ou menos. Isso ainda a gente não tem uma política pública consistente. A gente depende muito da pessoa que é assistente social, da pessoa que é psicóloga. Isso daí funciona. A gente está meio em cima da hora, mas eu vou contar uma coisa para você ver que realmente isso daí pode ser efetivo. Existe uma campanha, um projeto do GEPASSE, Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil. E eu posso dizer isso porque é de uma amiga rotariana, essa amiga desse Rotary abraçou esse projeto. Nós fizemos uma campanha, ela encabeçou essa campanha que foi maravilhosa, para capacitar todos os profissionais que atuam com criança. Isso. Babá, cuidadores, professores, enfermeiras, porque o que acontece? Para ver qualquer sinal e encaminhar para o GEPASSE. Porque às vezes você vê, ainda citava um exemplo assim, um gânglio assim inflamado, alguma coisa, pode ser cachumba, pode ser qualquer outra coisa. Sim. Não, também podia ser câncer. Isso. Você vê uma mancha roxa, não, deu uma batidinha. Não, pode ser da batidinha, mas não necessariamente é da batidinha. Então, fazer um treinamento com todos os profissionais para que eles olhem qualquer sinal, o mínimo que seja, e já encaminha para o GEPASSE. Pronto, você tem uma chance de cura, mas mais de 90%, exatamente, segundo os relatórios, se isso for feito dessa maneira. E a violência é a mesma coisa. E a violência, se isso for levado, olha, a gente tem uma Câmara de Vereadores, está
Tá aqui a ideia, para que possam levar isso adiante e realmente falar para os CRAS, escolas e tudo mais, essa campanha. Por isso que é uma campanha permanente. A gente faz isso, né? Durante os 21 dias, a gente faz essa questão. Então, a gente fala da violência da mulher negra no dia 20. No dia 25, a gente fala de todas as violências reais, simbólicas, aquelas violências que muitas vezes você não percebe. Por exemplo, eu tive um caso recente de uma mãe solo que foi retirada a filha dela, assim, e ela, porque ela não tinha condições financeiras e nem condições de ter um apoio, o próprio judiciário foi violento. Então, às vezes, o que você precisa é ter um olhar dentro do judiciário, dentro da saúde, dentro da segurança pública. Se uma mulher vai numa DDM fazer um boletim de ocorrência e espera horas para fazer, muitas vezes ela vai embora. Ou se ela pega um profissional lá... Casa, o marido esperando, vai questionar. Ou se ela pega uma profissional que acha que é mais um caso, que ela gosta de apanhar e que depois ela vai voltar com o marido. Então, eu acho que tem que ter empatia para essa mulher que sofre violência. A gente tem que ter compaixão, porque você não sabe a dinâmica daquele relacionamento. Eu posso ter um casal que essa mulher está totalmente ali... cooptada pelo aquele marido que é o provedor da casa, é o cara que sempre fez tudo, ela nunca teve capacidade, ela não sabe nem o que conta onde tem. A mulher que tem filhos, muito PCDs, eu vejo muito a mãe PCD muito dependente, às vezes, desse marido, porque ela cuida da criança. Então, não julgar, né? A mulher idosa sofre violência, a jovem sofre violência. É ter realmente esse olhar. Todo mundo. Então, o que eu poderia dizer? Que o primeiro sinal que você tem que ter, ou o primeiro ato que você tem, é a oitiva. Escuta. Às vezes a mulher ela só quer falar. Não vai falando, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Deixa ela. Ouve. E depois que ouvir, não julgue. Exatamente. Manu, acho que a gente não consegue acabar esse assunto. Nunca. Nós vamos voltar aqui numa outra oportunidade. Sim. Vamos continuar falando. Quem sabe se a gente traz alguns resultados desses 21 dias. Sim. Alguma política pública que surja nesse meio e que realmente possa ajudar de uma maneira ampla e eficaz. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e eu espero que de verdade as mulheres não se sintam só. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando, vocês não estão sozinhas. Tem gente junto. É questão de falar. E o falar é fundamental. Do mesmo jeito que o questionamento leva ao crescimento, é o falar que faz a grande mudança. Obrigada, Manu. Obrigada, eu que agradeço. A toda a equipe aqui da Jovem Pan. Obrigada a você que nos prestigia sempre no Muniz em Preto e Branco. Um beijo e meu abraço.